O cascalho do seu aquário é vivo? Se ele é vivo, ele morre? E se ele morre, dá para regenerar? Hoje a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre um tema que é bem comum no aquarismo, que é o uso do substrato ou de cascalho nos aquários e por que ele é tão importante. A gente sabe que hoje, com a modernidade, com muito avanço que teve em termos de mídias, até a gente fez um vídeo recente aqui no canal sobre mídias, as mídias são muito tecnológicas e conseguem segurar uma grande carga bacteriana no SAMP ou no filtro, o que dispensou o uso do substrato. E existe já no nosso segmento do aquarismo, a montagem de aquários que a gente chama de body bottom, que são aquários sem substrato nenhum, que você vai montar toda a decoração no vidro, sem nada, e vai segurar toda a carga bacteriana, todas as bactérias vivas nas mídias, porque elas são hoje de excelentíssima qualidade, como eu já falei, elas em um volume muito pequeno conseguem ter muita bactéria. Porém, inicialmente, nos primórdios do aquarismo, onde a gente conseguia fazer mais fixação bacteriana era na areia, no cascalho, no substrato, nas pedrinhas, ou seja, naquele produto, aquele material inerte que a gente coloca no fundo dos aquários. E inicialmente ele tinha essa finalidade, tanto que a gente usava umas colunas altas, assim, 10 centímetros de substrato. Até em marinho se usava essa coluna muito alta, porque a gente queria fazer uma parte em cima mais anaeróbica, ou seja, onde tinham bactérias que consumiam oxigênio na parte de cima, e uma camada grossa de anaerobiose, que é uma área onde não vai entrar oxigênio e vai ter outro tipo de colônia bacteriana que também participa dos processos que a gente precisa num aquário. Isso foi muito utilizado, mas a longo prazo isso vira uma bomba de nitrato e de sujeira para o nosso aquário. Então a gente foi cada vez diminuindo essa altura da coluna do cascalho no nosso aquário, até com o avanço das mídias e dos sistemas de filtragem isso foi possível e a gente foi diminuindo. Mas a gente não cessou, a gente não deixou de usar areia ou substrato no aquário. Isso porque, além de fazer a fixação bacteriana, a gente tem um bem-estar animal associado a ele. Na Europa, por exemplo, é proibido se montar um aquário de exposição em lojas, em baterias, em qualquer lugar que seja que não tenha um cascalho. Porque a gente sabe que dá um conforto para o animal, que alguns se enterram, alguns têm hábito de se enterrar e tal, mas mesmo os que não se enterram, quando estão numa caixa de vidro, os reflexos da luz pode transformar aquilo num ambiente muito estressante e o cascalho no fundo dá um conforto, um bem-estar. Muitos animais mimetizam a cor desse cascalho, por isso que a gente fala, esses animais que mudam de cor tipo Oscar, a gente não pode usar cascalho muito escuro, porque eles vão ficando mais escuros, em discos vermelhos, a gente usar um cascalho escuro, às vezes eles vão tentando mimetizar o fundo e vão ficando manchados. Então, é muito importante esse uso dos substratos. Mas o que a gente veio falar hoje nesse vídeo é sobre essa parte biológica que o cascalho faz. E a gente vai ter muita bactéria no cascalho e com o tempo elas podem vir a morrer. A gente pode perder essa parte viva do nosso substrato. Por quê? Como ele é biológico, se ele não ficar limpo, então se você não fizer sifonagem, por exemplo, que é um vídeo também que a gente fez aqui recentemente no canal, peguem lá nas nossas playlists, se você não sifonar o aquário, ele vai ficar tão sujo, que vai ter pouca oxigenação do cascalho e as bactérias não vão conseguir mais viver. E aí, a gente teria que desmontar o nosso aquário, que era uma coisa que também se fazia antigamente, tirar todo o cascalho, lavar tudo e começar de novo. Isso é terrível, é super trabalhoso, principalmente se for um aquário grande, e hoje a gente não faz mais isso. Isso porque hoje existem também bactérias e ampolas que a gente usa para fornecer essas bactérias e reviver um cascalho que tenha entrado nessa condição, que tenha perdido essa capacidade biológica por ser muito antigo, por estar muito sujo, ou até por você ter deixado lá um aquário largado, com um pouco de água, ou por algum motivo você perdeu a oxigenação, os equipamentos deixaram de funcionar e você perdeu aquele cascalho. A gente pode usar os produtos da Prodibio, por exemplo, com essa finalidade, que é reviver um cascalho. A gente tem tanto para água doce quanto para marinha, ampolas específicas para esse uso. No caso da água doce, a gente chama esse produto de Bacter Kit Soil. Ele acompanha os nossos substratos férteis. Então, se você quiser montar um aquário plantado aí na sua casa e você comprar um substrato da Prodibio, você vai ganhar esse kit de ampolas. E ele tem dois tipos de ampolas, que é o Bacter Soil e o Nutri Soil, que a gente vai colocar
Inicialmente, para startar um substrato, para colocar a bactéria e já montar o aquário, a gente vai usar 3 ampolas de cada para 10 litros de água e 1 litro do substrato. A gente vai deixar ali por uma meia hora e vai devolver para o aquário e já vai montar. A gente vai montar um aquário com o substrato vivo, com as bactérias instaladas e já trabalhando ali, fazendo denitrificação, que é muito interessante. E a gente também tem um produto para a versão marinha, que é o Bacter Kit Aragonite, que a gente pode usar da mesma forma para montar um aquário marinho. Então, eu quero montar um aquário e já quero, no marinho a gente tem uma importância bacteriana muito grande, porque é um aquário com pH mais elevado, a gente já falou muitas vezes isso aqui no canal, e a amônia, que se forma muito no início dos aquários, é muito tóxica em pHs alcalinos, então no marinho a gente tem muito mais preocupação com isso. Não que a gente não tenha na água doce, mas no marinho é muito mais letal um pico de amônia. Então, era usual, inclusive já vendeu no mercado, embalagens do cascalho marinho, aragonita, vivos, né, que já vinham com bactérias inoculadas, e quando você abrisse e startasse lá seu aquário já ia funcionar. Hoje é um pouco mais incomum, mas a gente tem o uso das bactérias específicas para isso no Bacter Kit Aragonite. Então, se você tem aí, está montando um aquário e já comprou aragonita, é só comprar um kit desse. Você vai conseguir startar também da mesma forma. Para a gente fazer a iniciação de um aquário marinho com esse produto, a gente vai colocar lá o substrato no nosso aquário, colocar 1 centímetro de água acima, então a gente vai jogar água e deixar subir até 1 centímetro do cascalho e colocar 3 ampolas de cada para até 10 quilos aí de substrato e esperar um tempo. Depois a gente vai encher o aquário e iniciar ele, a gente já vai ter as bactérias inoculadas. E ao mesmo tempo, se você tem um aquário marinho aí, que você está tendo dificuldades com a biologia, que está muito sujo, que você teve que fazer uma sifonagem muito grande, você está tendo problemas com amônia, com nitrito, com todas as fases, né, da decomposição da amônia, porque você já acredita que esse substrato está muito velho, muito sujo, já perdeu essa capacidade biológica, a gente pode restartar esse substrato, sem desmontar o aquário. Como a gente faria isso? A gente faria uma sifonagem, que não é muito usual em marinho, porque se perde muita bactéria, né? Então você iria sifonar, depois você ia retirar 1 litro de substrato, colocar num balde de 10 litros de água do aquário, colocar as ampolas, colocar uma fonte de oxigênio por meia hora e depois devolver esse cascalho misturando com outro, e a gente vai restartar, né, revitalizar um substrato marinho de um aquário que já estivesse montado sem ter que desmontar tudo, que às vezes não é nem possível, porque você já tem os corais instalados, as pedras, às vezes as rochas coladas, às vezes é muito difícil a gente desmontar um aquário marinho. Então é uma forma também que a gente consegue de revitalizar o nosso cascalho usando essas bactérias que são próprias, tá? Esse tipo de bactéria, a ProDBio é líder em uso de biológicos para aquário, a gente tem essa tecnologia das ampolas, mas esse kit é específico para o substrato. A gente tem bactérias que a gente inocula na água, que vocês conhecem, o Biodigest, os outros produtos da ProDBio também, mas esse é próprio para o cascalho, então ele tem esse uso específico, é muito, muito prático e com certeza te traz muito resultado. E além do mais, as ampolas, que é o princípio da ProDBio, é ser muito fácil mesmo de usar, ela é pequenininha, elas não têm vencimento, então é um produto tranquilo de você encontrar em qualquer lugar e usar sem nenhuma dificuldade. Então, pessoal, o Bacter Kit Soil a gente vai usar para fazer essa ativação de substratos de aquários plantados, o Bacter Kit Aragonite para os marinhos, e se você tem aí um aquário de água doce com um substrato inerte comum, né, basalto, aquelas pedrinhas coloridas, o que for, se você quiser também fazer uma reativação, você pode usar o próprio Biodigest com o Biotrace, né, que chama BioClean, os dois juntos, e fazer o mesmo processo, uma ampola de cada em 1 quilo do substrato, deixar agindo 30 minutos ali com uma fonte de aeração e devolver, porque eles também contêm bactérias que vão conseguir viver nesse ambiente mais anaeróbico que o cascalho faz nos nossos aquários e vão ter esse resultado de vida, de biologia para o nosso aquário, para fazer as transformações que a gente precisa. Se você tiver dúvida, quiser procurar onde tem, quiser uma indicação de loja, deixa aqui nos comentários. Assistam os outros vídeos da playlist da ProDBio, que a gente vai explicar cada ampola que existe, o uso de cada uma delas. E até a próxima!